Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui a análise de Mateus e Marcos, por tabela. Antes de eu dar continuidade ao meu esboço, só um ponto, que a gente foi abordado lá no grupo do Bruno, que me chamou a atenção, que quando Jesus é batizado, segundo os sinóticos, todos os evangelhos, veio uma voz do céu, que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Inclusive tem um espírito, que desce como uma pomba, vindo do céu, Esse é um padrão que se repete também aqui, até no Evangelho de João, que ele fala assim: "Veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez glorificarei." E a multidão ouvira pensando que tinha sido um trovão. Que nem nós já mencionamos lá no meu grupo, na concepção judaica, Deus ele não tem forma, ele não é um ser antropomórfico, ele é um ser transcendente. Por isso que Deus levantava profetas ou mandava mensageiros, que seriam o que nós chamamos de anjos, para transmitir sua mensagem. Que nem, por exemplo, lá na jumenta de Balaão, ou os profetas do Velho Testamento, justamente porque Deus ele não tem uma forma física. Mas no Novo Testamento, a gente tem um Deus que dá a impressão que ele mora literalmente no céu, como se fosse um céu físico, e esse Deus ele interage algumas vezes falando diretamente com as pessoas, com voz do céu, aqui batendo um papo. "Eu já tenho te glorificado, filho, glorificarei outra vez. Você vem para casa hoje? Manda um zap." Que parece mais uma concepção grega. Os gregos que tinham deuses que moravam num monte muito alto, e às vezes quando tinha um raio ou um trovão, que nem aparece aqui, a multidão achava que tinha sido um trovão, eles achavam que era Zeus, brigando lá no Monte Olimpo com outro deus, ou tentando transmitir alguma mensagem. Então é curioso, que essa concepção aqui é mais helênica, um deus que estaria literalmente no céu físico, e que de vez em quando fala. Aí fica essa pergunta, se Deus fala assim diretamente com uma voz do céu, qual a necessidade de mandar profetas, mensageiros, e qual a necessidade do próprio Jesus transmitir uma mensagem? Era mais fácil Deus falar tudo lá do céu, então. Ele falou: pessoal, é o seguinte, sou eu, tudo bom? Vamos fazer assim, dai a quem te pede, oferece a outra face. Seria muito mais simples. Agora, continuando aqui então onde eu parei. Apóstolos tapados, Mateus ele relata, uns apóstolos, com todo respeito aos cristãos que estão vendo esse vídeo, confusos e muitas vezes ingênuos, Que nem, por exemplo, aqui, no capítulo 14, Jesus multiplica os pães e peixes. Ele vai lá, manda a multidão se sentar sobre a erva, ele pega 5 pães e 2 peixes, abençoa e multiplica, e todo mundo come. E mesmo assim os apóstolos perguntam no capítulo seguinte: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Porque eles estavam já em outro lugar. Aí Jesus chama os discípulos e fala: eu tenho compaixão da multidão, porque estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Aos discípulos perguntam: de onde nos viriam no deserto? Tem tantos pães para saciar a multidão. Só faltou um deles dizer assim: se tivesse um Jesus por aqui, seria tão bom. Sendo que ele tinha acabado de fazer esse milagre aqui no capítulo 14. Ou será que isso aqui também é mais uma duplicata? Seria a mesma multiplicação, só que narrado de 2 formas diferentes. Aí vai do critério de vocês. Inclusive eu mencionei aqui, mais uma passagem que parece ser duplicata, o capítulo 14 e o 15. E mesmo assim os apóstolos não entendem, tanto que Jesus depois fica bravo com eles. Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus? Aqui Jesus está dando uma bronca nos apóstolos, como quer dizer: vocês não acabaram de ver eu multiplicar os pães e peixes? Então fica meio até cômico isso. Aí aqui Jesus diz uma coisa para a multidão, onde ele explica uma parábola: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Era uma questão lá que eles estavam comendo sem lavar as mãos. Aí mesmo assim os apóstolos não entendem, que Pedro toma a palavra e fala: ei, mestre, explica pra gente essa parábola. Tanto que o próprio Jesus disse: poxa, Pedro, até vós mesmos estáis ainda sem entender. Sendo que esse capítulo aqui é grande, ele dá um verdadeiro sermão sobre não lavar as mãos. E mesmo assim Pedro vai lá e fala: mestre, eu não entendi. Aí Jesus repete de novo: não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora? Então é bem engraçado isso. Aí aqui, por exemplo, tem a Jesus andando sobre as águas, Aí Pedro vai lá e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele diz: vem, Pedro. E Pedro vai descendo do barco, andou sobre as águas, chegou a andar.
para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo e clamou: Senhor, socorro, socorro, salva. Aí Jesus estende a mão e segura e diz: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, é meio cômico, né, com todo respeito, mas ele chegou a andar um pouco, ele viu Jesus andando um pouco e mesmo assim ele duvidou e afundou. Então, curioso. Aqui é uma passagem, né, que eu já mencionei naquele vídeo Fantasias de Mateus, né, que parece que favorece Roma, né? Porque é uma passagem que só Mateus menciona, que ele manda Pedro pescar lá um peixe, que ia ter uma pérola, ele ia dar uma por ele e uma por Jesus como imposto. Mas a questão que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, né, é que as pessoas perguntavam para Pedro: o vosso mestre não paga as dracmas, ou seja, os impostos? Porque tinha um imposto lá que era o imposto romano da época, do primeiro século. E é curioso que Jesus só paga o imposto quando as pessoas cobram ele. Aí onde é que fica aquele a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Será que Jesus era um sonegador de impostos? Tanto que ele pergunta para Pedro primeiro, né, se ele deveria pagar ou não. Então fica meio curioso, né? Aí aqui, para finalizar essa primeira parte de Mateus, tem algumas contradições, né? Que ele fala assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer um que se encolerizar sem motivo, né, se encolerizar contra o seu irmão, é réu de juízo, e se chamar ele de louco, é réu de inferno. É o mesmo que Jesus faz, mas aqui eu peguei Lucas, que a referência fica mais parecida. Que Jesus faz ali um negócio, né, de comer sem lavar as mãos, e o fariseu se admira, só isso. Aí Jesus já começa a ficar encolerizado, né, sem motivo, né? Vós, ó fariseus, limpais do exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Seus loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Ok, o mesmo que ele falou aqui, ó, louco. Aqui, por exemplo, ó, aqui agora já é outro versículo, tá? Não é aquele de Lucas, não. Que ele fala assim, ó: quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por falar e muitos serão ouvidos. É exatamente o que Jesus faz lá quando ele está no Monte das Oliveiras. Que ele vai orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Ou seja, não é uma vã repetição? Repetir as mesmas coisas, achando que orando várias vezes dizendo as mesmas coisas seria ouvido? Segundo Mateus, ó, foram as mesmas palavras. Aqui, né, Jesus, quando ele está discutindo com os fariseus sobre jejum, ele dá a entender que eles deveriam jejuar, porque ele está trazendo uma doutrina de jejum. Ó, quando jejuardes, não mostreis constristados como os hipócritas, porque desfigura os rostos, para que os homens, para aos homens pareça que jejuam, tal. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Só que os discípulos dele não jejuavam, que nem já mostrei aqui no outro vídeo, naquele de Lucas, que é uma questão que os discípulos de João trazem para ele, né? Porque os discípulos de João jejuam e os teus não. Aqui ele fala assim, ó: não andei inquietos, dizendo: que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Então, perdão, a pessoa não devia se preocupar com comer, com beber, não devia ficar inquieta com isso. É exatamente o que os apóstolos fazem aqui, ó. Eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles estavam inquietos porque não tinham o que comer, sendo que eles já tinham visto esse ensinamento de Jesus aqui no capítulo 6. Aqui ele falou: não vim trazer a paz à terra, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra, etc. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então Jesus é bem claro ao dizer isso, ó: vai todo mundo brigar com todo mundo. O pai vai ficar contra o filho contra o pai, a filha contra a mãe contra a filha, sogra e nora, etc. Vai ser uma brigaiada familiar danada. Só que aqui no capítulo 15, quando ele está dando uma bronca nos fariseus, né, por não seguirem a lei de Deus, ele fala assim, ó: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Então ele está dando uma bronca nos fariseus, dando a entender que eles não cumprem aqui o quarto mandamento, de honrar pai e mãe. E quem desonrasse pai e mãe, né, certamente iria morrer. Mas é o mesmo que ele falou que ia fazer, ó. Ele veio trazer dissensão entre pai, mãe e filho. E aqui ele fala assim, ó: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, não jureis por nada, não jureis. No capítulo 23 ele já traz uma doutrina sobre como jurar. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. O que jurar sobre o templo, jura por ele, por aquele que nele habita. O que jurar pelo céu, e assim por diante. Então, fica meio confuso. O capítulo 24 de Mateus é o sermão profético, tá? Eu não sei se eu vou ver o sermão profético, via sacra, outras coisas, que eu mostrei muito disso já na análise crítica. Mas
Ou eu vou dar mais uma lida só para ver se tem alguma coisa ou outra para mostrar, ou então eu vou para outro livro da Bíblia, tá bom, pessoal? E talvez eu faça uma live hoje à tarde, que eu tenho feito lives aos domingos. Não sei, se tiver algum tema interessante, talvez eu faça, tá bom? Então analisem aí, tirem suas conclusões. Viram como tem bastante duplicatas em Mateus? Talvez possa ser até obra de mais de um autor, né? Inclusive tem um pai da igreja, Pápias, que ele menciona que havia um evangelho de Mateus escrito em hebraico, e provavelmente devia ser bem menor do que esse que nós temos na Bíblia. Pode ser uma junção dos dois, esse da Bíblia, desse evangelho dos ebionitas e dos nazarenos em hebraico, com outro evangelho, tá bom? O de Marcos, por exemplo. Então analise aí, tire suas conclusões. Obrigado aos que estão comentando também, tá? Que comentários ajudam a aumentar a atividade no canal. Paz a todos.